Olá, meus amores! Estamos iniciando o Aldine Miller Podcast com o apoio do Oculário Moderno, a minha ótica predileta na Avenida Paulista. E as minhas convidadas de hoje são duas amigas muito queridas. Nós já estamos long time juntas. Priscila Camargo e Catita Soares. Tudo bem? Bem-vindas! Obrigada. Nós é que agradecemos. Catita, fazia tempo que a gente não se encontrava. Fazia, né, guria? Catita, eu vou começar com a Catita, Tá bom. porque hoje são duas, então eu não vou poder dirigir-me só a uma garota. Catita, Ai, o garota já salvou tudo, gente. Catita. Já ganhei. ganhou um dia. Abafa. Catita, me conta um pouquinho da sua história, como você começou, quando quis ser atriz, como é que entrou isso na sua cabeça? Eu não quero ser advogada, eu não quero ser dona de casa, eu quero ser atriz. Olha, na verdade, foi desde a minha infância. Que eu já brincava de teatro, pegava os coleguinhas, eles eram a plateia. Com 3 anos eu me lembro toda assim cantando, mas eu sempre fui muito tímida ao mesmo tempo. Só que a brincadeira que eu gostava de fazer já era de teatro, já era cantar. Então assim, a minha primeira diretora foi minha mãe. Então minha mãe dirigia, ela ficava sentada e eu cantando. Então começou assim, quer dizer, era uma coisa mais de dentro. E eu acho que mais da família da minha mãe também era muito afinada, os meus tios. O pessoal sempre foi de cantar muito, sabe? Ah, então na sua família já... assim, Não, ninguém era artista. mas todo mundo gostava da ideia. Gostava da arte. E não te censurava. Ah, não, a minha avó achava lindas as chacretes, para você ter uma ideia. Então, assim, eu não fui criada com essa coisa assim, que preconceito, essas coisas, não. O meu pai era mais contido, meu pai era todo mais contido. Mas a minha mãe, nossa, minha mãe super apoiava. Ai, que delícia, ajudou. E você, Pri? Bom, então, na verdade, eu comecei querendo ser médica, mas a minha manifestação, agora a Catita até falando, a minha primeira manifestação como atriz foi cantar fado. Então eu cantava fado, aprendi meu pai português, eu aprendi todos os fados da Amália Rodrigues, e eu ia nas festas de adolescente, então era um maior sucesso. Botava uma abajur e tal, precisa cantar fado, e lá vinha eu cantando fado. Mas eu fazia aquilo por puro prazer, era uma alegria, entendeu? Então já era um talento. Exatamente, eu não pensava em ser atriz, né? Bom, depois isso de cantar fado me ajudou muito lá pra frente, né? Mas eu queria ser médica, então comecei querendo ser médica, mas lá pelas tantas, depois de fazer comerciais e tudo, e assistir uma peça, O Grito Parado no Ar, com Otton Bastos, enfim, outros grandes atores, eu saí de lá com meu coração assim, parecia que eu tinha entrado no céu. Eu falei assim, é isso que eu vou fazer na minha vida, eu vou ser atriz. Descobri minha casa. Entendeu? E aí, bom, aí começou toda a história. Né? São só 46 anos nessa vida. 46. Nossa, Catita. Eu tô há mais tempo. A vida tá mais tempo. Mas eu queria falar, você fez o Vivo Gordo, você fez tanta coisa. Eu fiz muita linha de humor, muita linha de show, porque eu cantava e eu dançava. Então... Linda, deliciosamente linda. Obrigada, como é bom ter amigos, gente. Não é? E aí, Tem eu amigas. vou falar, a Catita é muito engraçada. Entendeu? Eu também sou meio palhaça, mas a Catita é muito engraçada. Ela fala umas coisas pra mim, a gente se fala todo dia, quase. Todo dia. Aí eu falei, Catita, você é engraçada até pra falar coisa séria. Entendeu? Que legal. Então a gente fez Tem Coisa dos humor. Homens. Lembra, Catita, aquele? Tá todo mundo enrolando? Tá todo mundo enrolando. Ótimo. Então, era o Jô, a Gildo. Eu trabalhei com as pessoas de quem... Mestres. Assim, o Chico Anísio. Gente, quando eu penso que... ele participava de um quadro com ele, e que ele era, acho que o Valfrido Canavieira, e eu era Socorrinho. Uma amiguinha dele. Eu amava, eu era assim, fã do Chico, quando eu estava fazendo Jesus Cristo Superstar no teatro, Aquários ainda, uma vez ele foi fazer um show lá. E eu só olhei, eu era tão fã que eu não consegui chegar perto. Eu só fiquei olhando e ele ainda mandando recado para a esposa que o Niso devia ser criança. Então faz Então tempo. assim, eu trabalhei... O Niso já é homem velho. Desculpa, Niso, você só tá... Não, isso é um menino pra mim. Grisalho. E os seus pais, então, adoravam. Mas você não falou... Não, os meus pais não. O meu pai não. A minha Não, mas a sua mãe. família A aceitava. família da minha mãe toda era... Mas a da Priscila... você não falou. Na minha não. Então. Na minha família achou, já me desertou, Quem? achou que já tinha A família.
que eu tinha virado puta. Falei, Ah, na minha rapidinho. Pronto, ela falou. É que a gente É. usava uma carteirinha, gente. Mas, Perdão, a parte. Tinha não, que usar. mas só foi por um momento, quando eu comecei a fazer teatro. Por quê? Veja bem, eu fui para o Rio, mas eu vim estrear em São Paulo. A peça Viva o Cordão Encarnado. E aí, eu estava começando, eu só cantava e dançava. Aí uma tia foi assistir com a minha avó, mãe da minha mãe. E aí a tia falava, nossa, que horror, que horror. Saiu até com os olhos Nossa, aquela isso foi tejada e péssimo, tal. né? Mas a minha avó falou assim, tem muito palavrona, mas a minha avó tinha adorado. Bom, aí a notícia se espalhou, né, que eu estava fazendo uma coisa inadequada, entendeu? E aí, bom, passou um pouquinho de tempo, eu fiquei em teatro, tive um grupo e tudo, que eu participei muitos anos, e aí entrei para fazer a Gildo e Rogério em alta rotatividade, mas eu já estava no Planeta nessa época. Aí meus pais foram assistir, então aí, quer dizer, aí já mudou tudo, quer dizer, quando eu entrei para a televisão, eles compreenderam, eles acharam que era bacana, quer dizer, não acharam, e aí pronto, aí já viraram fãs. Interessante Mesmo isso, né? essa tia, eu tive a oportunidade de falar com ela poucos anos atrás, porque eu não deixei assunto para lá, né? Falei, lembra, tia, que você foi lá, que você espalhou para a família? Ela fez assim, eu não me lembro. Entendeu? Mas ela foi uma daquelas que depois falou, aí falava para todo mundo, aí a minha sobrinha tá na televisão, mudou Em tudo. off, né? Mudou tudo, entendeu? Mas, de certa forma, isso aconteceu também comigo, porque minha mãe apoiava, né? Os meus tios, mas não eram todos os primos, todas as pessoas. Até E porque mesmo eram entre os- outros tempos, É, né, garota? Outros tempos. E os vizinhos, assim, eu cheguei a ouvir, assim, de uma vizinha bem próxima, que toda atriz era... Era isso, entendeu? Então, assim, a gente ouvia na cara o que vai fazer. Mas Mas tinha deixa- que ter uma carteirinha que a gente tirava na polícia. Eu lembro... Vocês talvez ainda não... não peguei pegou isso. isso. Eu peguei isso. via No final descer não de peguei. saltos. Mas é verdade. A gente tinha que ter a carteirinha, porque quando a polícia parava a gente na rua para pedir documento à noite, porque faziam essas coisas. É porque Aí você tinha achava que mostrar que você trabalhava à noite. Então você tinha que ter carteira de trabalho e, no caso de Porque artista, trabalhava à noite. tinha que ter a carteirinha de artista. Ah, quem trabalhava à noite e não era artista, entendi. Entendeu? Mas eu não Isso é verdade, o que a Dercy Também falou. não. É, Agora verdade. a Dercy contava isso. É verdade. A gente era tudo puta, a gente tinha carteirinha de puta, a gente tinha carteirinha verdade. de puta. Ela falava assim, a Dercy. Mas era verdade. Não pode- Eu tinha essa minha carteira. Será Será que eu não tenho até Será que não agora? pode falar essa palavra? Ah, pode, né? Acho que pode. Não, mas você veja como mudou, né? Então, nós estamos falando Mas quando a de gente aparece na 40 televisão, anos fica atrás, tudo ótimo. de 40 anos atrás, 45 anos atrás, que já tinha esse preconceito e tal, mas você veja, as coisas mudaram tanto que agora todo mundo quer ser artista, todo mundo quer ser ator, né? E aí, além de tudo, eu acho que tem um fator muito diferente do que é para nós. Porque a gente queria ser atriz, porque ator, porque a gente queria participar daquilo, a gente queria... era pela arte. Era outra? Entendeu? Então, não era pela fama. É. A fama depois vinha, ia acontecendo e tal. E hoje é uma dicotomia muito grande. Hoje as pessoas querem ser artistas Para ser para serem famosos. famosos. E isso não é uma boa maneira de começar. Né? É. Já aí fica Deixa eu a dica. perguntar uma coisinha para vocês, que eu sempre pergunto assim para as pessoas, porque já em muitas entrevistas que eu dei também me perguntavam assim, um personagem que você fala assim, que você fala, esse mudou minha vida. Esse personagem foi... Eu tenho porque foi a minha primeira novela, que a gente até estava falando aqui em off, que foi A Ciranda de Pedra. Né? Então, não só para mim foi a primeira novela, vindo do Planeta dos Homens, do Vivo Gordo, que eu fiz 4 anos e 8 meses, né? Mas era A Ciranda de Pedra, porque o texto era maravilhoso, né? Da Lígia Fagundes Telles, e a convivência era muito boa dos atores do elenco, ficamos amigos todos toda a vida, Norma Blum, toda a vida, né? A Silvia Salgado, enfim, todos, né? A Lucélia e tudo mais, a Eva Vilma do coração, mãe querida, né? Mas era porque o texto era muito bom, então a personagem era maravilhosa, era uma moça que era boa, que ao mesmo tempo fazia umas maldades, mas depois teve uma mudança, era meio louca, era pra frente, era moderna, entendeu? Então foi muito legal, então é uma novela inesquecível e até hoje as pessoas se lembram dessa novela. Divisor de água na sua Divisor carreira. de águas mesmo, literalmente, saí da linha de show para ir para as novelas e ao mesmo tempo foi, eu considero a melhor novela que eu fiz até hoje.
Você, Catita, pode ter sido teatro, né? Porque a Catita fez muito teatro também, você trabalhou até no fiz. TBC. Mas né? fiz. Mas eu acho que depende. É que assim, eu não guardo muito as coisas. Mas, por exemplo, eu fiz Sem Lenço, Sem Documento. A convivência também era tão maravilhosa, porque sempre a coxia, gente, é mais gostosa do que do que fora. O que a gente entrega não é Que a gente vive o que lá a atrás. gente vive lá atrás. Então é muito gostosa a convivência. Então, nossa, eu amava. Cada personagem que eu fiz foi legal. Mas assim, existem coisas que foram marcantes. Por exemplo, o Jesus Cristo Superstar. Foi uma ópera rock que eu amava fazer. A peça. Amava fazer. E era no teatro que outro dia eu fui ao teatro e eu olhei aquele teatro fechado, me deu uma dó, porque eram 3 elevadores. Qual era o teatro? Teatro Aquários, Aquários. perto do Sérgio Cardoso. Sei, Quer dizer, o sei. Sérgio Cardoso é que ficou perto dele. Agora tem o Sérgio Cardoso e não tem mais o Aquários. Mas era maravilhoso, a gente cantava muito, era orquestra ao vivo, era maestro, era... e o teatro é uma coisa que me toca a fundo. A televisão foi maravilhosa? Foi maravilhosa, mas não existiam cursos de preparação de atores. Uhum, Pelo menos eu não peguei. Eu também não. Salve-se quem Então, puder. era salve-se quem puder. E pelo menos eu, né, eu ficava meio perdida. Eu também muito. Bastante Não, e a perdida. Catita teve a sorte de fazer Jesus Cristo Superstar, que é uma peça, Um é um divisor, ícone, né? Depois eu fui pro Arena, fiz o teatro de Arena, Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes. E depois fiz no TBC, depois viajei um ano no SESI. Aquela coisa de teatro, né? E antigamente, teatro era de terça a domingo. Sendo que a gente tinha 2 sessões no sábado, E 2 na 2 no quinta. domingo. 2 na quinta no Rio. Não. São Paulo não. Na quinta tinha. Aí, Era um trabalho normal. no trabalho. Era como um operário normal que vai pro trabalho, né? Eu adorava, porque quando eu tava indo, o pessoal vinha voltando para casa, então eu sempre pegava ônibus tranquilo, início de carreira, né? E São Paulo tinha 2 sessões no sábado, 2 no domingo. Quando eu fui pro Rio, aí tinha 2 sessões na quinta também, o que era ótimo. Porque aí eu me lembro que a Lídia Matos, que eu chamava de mami, eu amava. Também era nossa mânia. E aí a gente, entre uma sessão e outra, no Teatro Mesbla, a gente jantava. Então era muito bom. E a convivência interna sempre foi muito familiar. A gente trocava receita, a gente fazia crochê, era uma vida comum, normal. Lá atrás. Então não tem glamour, sabe? É. Atrás. É uma vida comum, normal, tranquila. O povo troca o livro que leu, o livro que não leu, o texto que tá vendo, o texto que não tá vendo. Se torna uma família. Se né? torna uma família. Tanto que cada final de peça, pra mim, e final de... Era igual final de ano escolar. Eu chorava muito. Porque pra mim era como se estivesse tirando um pedaço de mim. Eu acho que agora que eu tô um pouco mais longe, eu me sinto muito mais próxima e entendo ainda mais a profissão do ator. E eu respeito muito. Como eu amo essa profissão. Porque você empresta, né? Pedaço seu, você inteira, mas ficam pedaços. Nossa, é uma análise eterna. Você vai deixando. Muito bom, você vai deixando. Mas é aí muito pegando bom, o muito gancho da bom. Catita, quer dizer, você ter a oportunidade, né? Eu amo. Na sua profissão, de você viver várias vidas. É Então, eu maravilhoso. acho que isso para mim, assim, é o que mais me encanta. Um dia você é uma boa, no dia você é má, um dia você é amiga, no outro dia você é uma pessoa confusa, você é de época, é moderna, entendeu? Mas Mas sempre acima tem de aquela responsabilidade de ter que responder por aquilo. Isso é uma Claro. eterna brincadeira onde você faz uma catarse. Mas, né? mas que para mim também tem o ato de servir. Ah, Então a Total, gente está claro. servindo É. ao próximo, que é o público, né? A possibilidade de reflexão, porque no fundo somos todos somos todos iguais. Então, eu não sei, eu amo ser atriz, eu amo a profissão do ator. Eu também, eu Amo. sempre falei, eu não sei outra coisa. Eu amo. Não sei. Eu respeito todas as profissões, mas eu amo ser atriz, porque você dá a possibilidade ao outro de ser servido. Você serve. E eu gosto disso. E eu acho gosto que isso é uma disso. diferença muito grande dos atores mais velhos, como Usa, nós, e mais para trás até, né, dos atores mais novos que
não chegam a compreender isso daí. É. Eu acho que essa é uma grande Leva diferença. Eu acho que a gente é um profissão- pouco professor, É. né? Eu comparo com um bom professor, porque É. você tá para se doar, para ensinar alguma coisa, para passar alguma coisa, para promover uma experiência, uma troca, né? E nem sempre a gente A geração isso. atual quer ficar famoso, quer dizer, não vou dizer que sejam todos assim, mas a fama vem, é consequência. Às vezes não vem, mas o importante, eu sempre falo, eu sou uma operária da arte. Claro. Porque a diva, a estrela, já é outra posição. Como eu nunca me estive nessa posição, Claro. eu sempre me considero uma operária da arte. Me considero, Idem. né? Porque você tem que ter Não, você trabalho. foi diva assim, para. Não fui nada. Para que ela... Gente, ela tá com humildade. Fui nada. Foi sim. Eu sempre fui uma operária da arte, mas eu me considero, porque eu Claro. acho que Mas a gente é mesmo. a gente tem que... É um ato de servidão. de você, servidão. Você se despe É. de si mesmo para entregar alguma coisa que seja para o próximo refletir, para que sirva de reflexão para o próximo. Sempre. Nossa, eu amo ser Especialmente o útil. teatro, né? Com certeza. O teatro é uma grande diferença. Eu fico muito feliz quando a gente consegue fazer um bom trabalho na televisão, porque a televisão é tudo muito rápido. Então eu admiro quando eu vejo um ator Mas tem fazendo uma coisas boa cena. bonitas também. Quando eu vejo uma boa cena na televisão, eu falo, que lindo, né? Porque a gente sabe o clima, que é tudo muito rápido, mal dá tempo de você ensaiar, então você tem que estar muito preparado e isso que eu acho legal da televisão também, porque ela te proporciona uma entrega que você não domina, aquele momento assim da intuição que você, de repente você se entrega e você fala, consegui fazer. Não, Eu e tive você- alguns momentos, desculpa te cortar, Não, vai alguns lá. momentos de televisão que eu fui aplaudida, que eu fiquei muito feliz em cenas de novela, cenas dramáticas em geral, né, claro? E que você estuda, né? E que na hora você se joga e aí acontece um milagre. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal da televisão também. Não, mas e o teatro, que a diferença da televisão e o teatro, assim, para mim, é que no teatro você tem um feedback. Isso. Você está sentindo, você está vendo, você sente a respiração deles, o sorriso deles, a gargalhada deles. Ou se a pessoa também não está curtindo, você também percebe. Energia, né? É uma troca maravilhosa, né? Na televisão é um trabalho que você faz e entrega para Deus, porque às vezes o personagem caminha, vai caminhando por direções que você desconhece e ele vai ficando ótimo ou péssimo. De acordo com o espectador, com o retorno que a novela está tendo, o trabalho está tendo. Porque uma novela tem pesquisa. Esse personagem é bom, vamos seguir, esse não, né? Precisa ver se está agradando, se não está agradando. Exatamente. Você é uma obra aberta Isso, e o pessoal vai mudando conforme o público quer. E o teatro é uma coisa, entre aspas, fechada, porque tem o lance da energia. Então você sente todo dia diferente. Efêmero, acaba todo dia, Mas, começa Gi, todo dia. Isso que você falou de entregar a Deus foi muito legal, porque isso que eu estou chamando da intuição, daquele momento que acontece, que você se prepara e que você entrega. Seja o que e aí quiser. você até parece que está flutuando, né? Quer dizer, porque o público não está lá, mas você sabe que eles vão estar lá depois. Então é muito legal. Agora, no teatro não se compara. Eu acho que é a casa do ator. E eu, como depois, inclusive, virei contadora de histórias, depois a gente vai falar mais, mas então tem uma troca muito direta, e às vezes até eu falo, né? Às vezes a pessoa pergunta, por exemplo, uma vez uma criança me perguntou, o que é isso? Uma vez eu falo, então, o príncipe ia com uma adaga, o que é adaga? Aí uma bola de ferro, cheia de pontas de ferro, perigosíssima. Acabei até botando no texto, entendeu? Ou seja, porque no contar histórias, você está tão olhando para as pessoas, está tão direto, está tanta, né? Não, mas é porque no teatro ainda é uma quarta parede, você nem sempre está olhando. Eu não, eu olho diretamente para eles na contação de histórias, né? Então, é muito direto. Até melhor, hein? Você pode... Muito direto. Né? Porque no teatro a gente se comunica, mas o cara lá na plateia fica dizendo, olha, não sei o quê, não, porque você às vezes fala, Às mas vezes aí, acontece. mas ele não pode falar, ele não deveria, tá? Né? Tá? Eu quero perguntar outra coisa para vocês, que a gente tá falando de arte o tempo todo, que a gente viveu disso, vive disso, a nossa casa é a nossa vida, né? Mas já pensou se não houvesse esse manifesto, essa veia do ser humano, a arte, como o mundo seria desagradável, desde dos homens lá na caverna, né? Aquelas pinturas rupestres, maravilhosas, que o homem começou a se manifestar. A arte é tudo na vida.
Sem arte o mundo seria muito triste, você não acha? Eu acho que tudo é importante. Eu acho que tudo, Mas absolutamente pensa que- tudo. Eu celebro tudo, tudo. Porque, para mim, como você falou em Deus, eu vejo Deus em tudo. Então, a arte é uma das manifestações Divinas. divinas. Com certeza. Então, assim, eu admiro mesmo. E quanto mais velho eu fico, mais eu entro em estado de admiração mesmo, de respeito, sabe? De amar. Eu amo ver os colegas trabalhando, Não é? amo me despir A Priscila sabe muito bem disso, do ego. É muito bom você se despindo de ego, porque senão você não consegue servir direito. Exatamente. E servir é ótimo, é muito bom. E eu agora, não sei se é porque eu cheguei numa idade que eu nunca pensei que eu fosse chegar, eu me sinto tão agraciada. Eu nem vou perguntar a idade. Não, não pode ficar pergunte, tranquila. mas é alta. Mas de qualquer maneira, eu estou aqui há bastante tempo. Eu também. Mas, Eu tô quase chegando. não, mas ela é mais Um nova. pouquinho mais nova. Ela é mais nova. Então, mas eu acho que o planeta é arte. Se você olhar, gente, a natureza, as pessoas, eu Tudo amo o é, ser humano. é, eu amo é. o ser humano. Olha, Então, mas Então, tudo assim, tem essa pegando- manifestação. Tudo de vida. arte É. faz parte da essência. É essência. Pegando um pouco do que a Catita falou, que eu também acho que, e aí acrescentando um outro lado, eu acho que tudo é importante. Todas as profissões são importantes, mas Sim. juntando com o que você falou também, Aldine, eu creio que a primeira manifestação do homem, da arte, foi junto ali no pé do fogo, aonde eles começaram a contar suas histórias e passar as suas experiências para os mais novos. Exatamente. Entendeu? Então aí eu Para os costumo brincar, espectadores. que aí veio o melhor contador de história É. da turma, né? Que é o mais sábio, ou o melhor contador de história, o mais sábio passa para o melhor contador, e aquele melhor contador é que vai passar as experiências. Então, eu penso que a arte começou já aí, no princípio dos tempos, né? E eu gosto de pensar que o contador de histórias, eu inspiro o meu contador de histórias, a minha contadora de histórias, nesse primeiro ser, né, ali em volta do fogo, reunindo a família e os amigos e tal, e passando os conhecimentos, as experiências. Então, eu penso que a arte é muito importante também. Eu acho que eu e a Catita, a gente é muito parecido nisso, porque a gente tem aquele mesmo sentido, e Aldine, acho que você também tem esse sentido de que a arte tem que ter uma função, né? Ela tem que ter uma função de passar alguma coisa, de ensinar alguma coisa e tal. E eu até, quando eu pensei também, no determinado momento da minha vida, que era muito comédiazinha digestiva, era muita bobagem que tinha no teatro, eu confesso. Eu negava tudo, eu não tinha vontade de fazer. E aí foi quando eu comecei a querer ser contadora de histórias, enfim, tem toda uma história grande, por que eu me tornei contadora de histórias, aliando, né, a minha profissão não é uma outra profissão, é uma derivação da mesma função de ser atriz, né, mas é uma outra coisa, porque eu acho também, porque o ator, ele tem uma coisa ele está ligado na sua emoção, na sua bagagem emocional para passar aquele personagem. E o contador de histórias, eu acho que é mais bacana nesse sentido, porque ele está preocupado com a história. Então, ele não está preocupado com o seu personagem, fazer bem o seu personagem, tal, que é importante, que ele tem que fazer mesmo, né? Se voltar para o seu sentimento interno. Mas é a história que é importante. Então, começou a me seduzir muito mais isso de contar histórias com esse sentido, sabe? Eu quero perguntar uma coisa para vocês que eu sempre pergunto às pessoas. Aqui, na vida eu pergunto, mas agora aqui no programa eu pergunto muito. Fé. Que lugar está na sua vida a fé? Olha, fé é maravilhoso, mas saber é ainda melhor. Porque eu passei a minha vida toda, a Priscila sabe, que a gente se fala, né, todo dia. Isso é verdade, esse bilhete. É verdade. Eu pedi a Deus para ter fé. Eu queria muito ter fé. Então era uma coisa assim que eu trabalhava, eu lia muito sobre espiritualidade, era uma coisa muito importante para mim. Ela não era interna, era externa. Era uma coisa que eu buscava ardentemente desde a minha infância, mas não era uma coisa tão sentida. E agora eu percebo que quanto mais serena eu fico, mais é real, é a fé. Então é saber, é sentir. E eu quero só voltar rapidinho que eu me lembrei da Priscila falar que eu era engraçada, que é uma coisa que eu tive uma luta muito grande. Eu tô cortando, mas depois a gente volta. Volta.
eu lutava muito com essa coisa de ser engraçada, porque na nossa profissão, ser engraçado Não era muito. não é muito bem visto. Então você é meio de segunda categoria. É. E aí, quando eu entendi o valor da graça, eu fiquei muito feliz, e mais feliz e agradecida a Deus ainda. Então, eu adoraria fazer comédia, assim. Eu gosto de fazer as pessoas rirem. Eu quero ser esse instrumento de alegria. Isto para mim é Que é muito uma bom. maneira de fé. É. Então, e a fé para mim hoje em dia é saber. Eu sei que o Pai é um. E eu, pelo menos eu que sou cristã, né? E Jesus falou que ninguém chega a Deus se não for por Ele. Então, em Jesus, eu sou um com o Pai. E o Pai habita em mim e me conduz. Eu estou a serviço. Amém. E você, Pri? Então, para mim também eu tive um processo também bastante longo, né? Que a gente vai se espiritualizando e tudo. Para mim teve um fator assim muito importante, que foi que eu sofri um acidente em 87, quase morri, tive uma experiência extracorpórea, né? Uma experiência de sair do corpo e tal, em 87. Que foi acidente automóvel? Sim, automóvel, que eu bati o carro e de repente eu me vi num lugar escuro, mas era bom, e eu flutuava naquele lugar, falei, meu Deus, eu caí no precipício. Então caí no precipício, e aí quando de repente eu estou num lugar, eu me vi morta, meu carro sem capota, e eu caí assim, que era exatamente como eu estava. E aí eu falei assim, nossa, eu morri. E aí uma voz aqui me passou toda a minha vida, assim, cada pedacinho era um pedacinho da vida, passava tudo muito rápido, e era como se fotogramas de cinema. Você vê que foi em 87, ainda não existia esses quadradinhos da televisão, onde em cada lugar passa uma cena, senão seria a televisão, né? E aí, quando eu vi tudo aquilo passando, e eu me vi morta, essa voz então falou, viu o que você fez com a sua vida? Você morreu. Aí eu falei, morri? Mas se eu morri, como é que eu estou pensando? E aí, quando eu disse isso, eu voltei pro carro. Aí eu voltei pro carro, aí eu tinha dor. Mas quando eu estava fora, eu não tinha dor, era bom. Que exatamente assim, entendeu? Então, quer dizer, o que há? O que é isto? Entende? Quer dizer, então, quando eu comecei a questionar tudo isso, foi nesse momento, e aí isso mudou completamente a minha vida. Eu digo que esse acidente poderia ter me traumatizado ou poderia ter feito o que ele fez, que foi me transformado. Né? A partir daí eu comecei a questionar, enfim, estudar, ver muitas coisas. Acabei me casando com um paranormal que me ensinou muitas coisas. Né? Então, quer dizer, a minha vida mudou, eu passei a me preocupar e a visualizar outras coisas. Então aí vem todo um processo, eu era católica e deixei de ser católica, e aí as coisas vão, mas sempre cristã e tudo mais. E o ano passado eu me crismei. Então eu voltei... você voltou a ser católica. Voltei a ser católica, embora eu continue também, eu misturo. Eu costumo dizer que eu também sou espírita, um pouco espírita. Nem os espíritas gostam e nem os católicos gostam muito disso. Mas é que eu acredito na reencarnação. Eu acredito. Entendeu? Então, eu acredito que é o céu, que é o inferno, são apenas maneiras diferentes de falar. Entendeu? De ver. Mas eu me sinto assim muito conectada também com a Igreja Católica hoje em dia, com vontade de fortalecer, porque eu acho que o mundo está precisando muito fortalecer o cristianismo, sabe? Nesse mundo que a gente está vivendo. Então eu também foi quase que uma posição política, sabe? Eu acho que é uma coisa de se aproximar da luz. Eu acho que tem muita sombra rolando. A coisa está muito esquisita. Isso. Então a gente tem que acender um fósforo, como dizia Chico Xavier, na escuridão, para ver se essa luz reverbera, né? Exato. Então, falando em fé já, então eu quero perguntar uma coisa. Tem dois assuntos que nenhuma das duas tem filhos, né? Não é verdade? Então, nós duas. Nós duas não temos. Olha, eu tentei muito, até que um dia eu... Você queria? Nossa, eu tentei muito. Eu costumo dizer que teve uma época que eu matava um por dia, né? Porque eu chegava, eu tinha um homem assim e tal, né? Uma festa, uma coisa. Tal, você gostaria de ter filho? Eu falava, não, eu já nem falava mais com a pessoa, entendeu? Então teve um período assim que foi bem difícil. E aí eu acabei me casando, eu já me casei algumas vezes, mas a mais recente, eu me casei de papel, de igreja e tudo, né? E aí a gente até tentou, eu fiz tratamento e tudo, e justo naquele momento eu acabei que não engravidei, entendeu?
Então eu Então falei, é porque não ia ter é mesmo. porque não é. Aí eu relaxei e falei, olha, quer saber? Deus não quis, então Tá. eu agora, vamos dizer assim, aproveito, né, as crianças para quem eu conto história, que eu conto para adultos e para crianças. E eu sempre me sinto assim, um pouco mãe, um pouco tio, um pouco avó, entendeu? Então eu extravaso, né, essa minha maternidade que acabou não acontecendo. E você, Kátia? Eu tive um casamento só. Não importa. Você só teve um casamento só, mas podia ter feito filho com esse marido. Não, nós com combinamos certeza. antes do casamento. Ah, eles não queriam, Não. Ele não quis. Ele era descendente, né, de judeus alemães. Ele tinha perdido gente em campo de concentração. Ele me propôs, a gente era noivo, ele me propôs não ter filhos por conta dos traumas que ele trazia, Entendi. não por problemas religiosos, que nós nunca tivemos nenhuma discussão. Aham. Aliás, eu amava a minha sogra, amava de paixão. Amava a mentira, eu amo. A gente ficou casado 28 anos, mas foram 28 anos maravilhosos, foi tudo bom. Acabou porque tinha que acabar, mas também nunca mais eu namorei ninguém. Gente, eu sou engraçada, achei Gente. interessante, eu não sou tanto, viu? Olha, Gente, aí, não, peraí. temos que ver isso, temos que ver Eu não isso. tô tão interessante. Gente, peraí, tem que ver. Catita Soares é uma atriz maravilhosa, uma mulher linda, está solteira, viu? Quero avisar a Há muitos Engraçada, anos já. engraçada, Engraçado. mulher Bem humorada. mulher de verdade, Mulher verdadeira. verdadeira. A Catita, ó, vou contar uma coisa. A gente se fala quase todo dia, né? É, a gente, Aí eu falo assim, Catita, aí eu ligo pra falar qualquer bobagem, assim, uma coisa rápida, aí eu falo, Catita, vamos dar uma rapidinha. Eu comecei a fazer isso com ela, porque a gente às vezes se fala umas 3 vezes ao dia. Então fica assim, vamos dar uma rapidinha. Porque agora não dá pra falar muito tempo. Então É porque eu moro longe, eu não moro aqui em São Paulo. Você mora- E ela mora, eu moro em Cotia, e ela mora em São Paulo. Não, você mora bem. Se você não mora aqui no Samuvuco, você mora bem. Não, é verdade, porque olha, até chegar é sempre também essa punk. parte da. Então, por isso, da mas estrada. quando você tá lá é uma paz, não é? Eu acho que a paz está dentro da gente. Qualquer lugar é Não, bom. mas- É que eu não curto muitos prédios, eu não curto Amor, muito mas essas aqui coisas. a região. Mas é porque eu não gosto. Dessa região onde Eu eu sou vivo. caipira, ela gente, mora na perto alma. de Eu sou caipira na alma. Perto de onde meus Adoro. pais tinham casa, que eu morei até os 19 anos, que é na Granja Viana. Maravilhoso. Né? Então era muito gostoso. Eu sei, é Mas difícil. a estrada mas tá é gostoso, complicada. é. A estrada tá A complicada. estrada virou uma avenida. É. Eu fiz uma novela lá, Serras Azuis, na igreja. Mas a estrada agora não é o que Mas se- já era uma loucura. Era muito difícil. Tá muito ruim. Escuta, meninas, do que vocês têm medo? As duas. Catita e Priscila. Medo, assim. Isso me aterroriza. Ou isso nada eu tenho medo. Elevador, eu tenho claustrofobia. Pá! A Falei. Catita, é só isso daí também que eu acho da Catita. Eu só tenho medo Tem que dela. falar, Porque gente. ela não tudo é é cara. verdade. Não, mas tem que pensar nisso, Catita. Você tem que pensar nisso. Nada, mas eu subo o elevador, ela segurando a minha A mão. Catita tem que elevador. E eu pensar falando, nisso. Jesus, 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 Porque Jesus, nada- Jesus. Não, Você já porque ficou nada ela presa tem no medo. elevador? Já. É porque nada ela tem medo. Tudo. Não é verdade. Doença, problema, tudo não. ela encara na boa. Então você tem que pensar nisso, Catita. É. Porque o elevador é o de menos. Eu penso, eu trabalho mentalmente antes de entrar no elevador, eu fico pensando, ontem à noite, Não, mas eu sofro sabia muito. que eu já ia entrar no elevador. Eu assim, ai Senhor. Não, eu sou Não, mas tudo bem, tá tudo bem. Mas aí eu vejo que eu tô ainda muito agarrada à carne, porque o elevador não rola, gente. Bom, eu ao contrário, eu não tenho medo de nada. Eu sou Ela é perigosa. guerreira, ela é guerreira. Você Eu tem sou medo de perigosa, nada? eu sou É assim, perigosa. um Eu dos seguro meus um pouco ex-maridos, esse meu ex-marido que eu considero assim o mais importante, que era um sábio, né, que era esse paranormal, ele dizia assim: você é temerária, você não é corajosa, você se arrisca É demais. verdade. Entendeu? Então, Mas ele na tinha verdade, razão, eu sei, amiga. eu reconheço. Mas, assim, apesar de não ter medo, de ser corajosa, de enfrentar tudo, eu acho que hoje em dia eu estou menos temerária, eu estou mais receosa um pouco. Será Já que é do não- envelhecer? Já não isso? sou, eu acho que é um pouco. Da gente já pensar duas Não vezes envelhecer, antes de desculpa. fazer. Será que é do amadurecer? Amadurecimento, Amiga, eu já acho. tô madura faz tempo. Eu também. Mas então Não, mas tá eu não educado era. ainda. Não, tá não, a gente tá aqui, viu? A gente tá aqui. Não, mas Aldine, eu não era assim. Eu era muito mais ousada, muito Eu mais nunca fui arriscada e ousada. tal. E eu hoje Eu sempre fui. eu reconheço que eu era menos. Que hoje eu sou. Nossa, eu era muito ousada. Eu nunca era muito, fui. eu arriscava muito. Mas hoje. Eu era trelelê da cabeça. Você tem uma ideia, por exemplo, quando eu sofri o acidente, eu ia fazer o segundo voo de asa delta no dia seguinte. Aí o cara do asa delta me ligou e falou: hoje eu não vou voar, não. Quase morreu no caminho. Então, ou seja, eu tenho assim muito essa coisa de arriscar.
Mas eu acho que hoje o que dá mais medo é do mundo como ele está, né? Do mundo como ele está, então eu acho que aí a fé ajuda, só tem um jeito, gente. A fé, né, o conhecimento, é a gente se informar sobre as coisas, né? E a gente tá atento, participar o mais que a gente possa. E naturalmente, né? E naturalmente as pessoas afins, elas vão se juntando. Né? Claro, O famoso não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. É mais ou menos isso. Eu acho que, dependendo de... Quer dizer, eu acredito muito em vibração e energia, né? Nossa, eu total. Então eu acho que a gente acaba vibrando numa mesma frequência e o outro na outra frequência e vai ficando assim, meio que... Né? Eu tinha uma ilusão de que ia estar tudo muito mais em paz, mais amor, mais tudo bem. Mas essa coisa não ficou bem assim. Você veja como hoje em dia tem muita gente que a gente já nem cruza mais, que a gente, né, que meio que desapareceu da sua vida. E outras que vão se mantendo. Que a tem gente a ver com a energia, com a conexão. Isso é uma coisa de conexão energética. Com você, que quando eu morava, sei lá, você morava ali. Eu morava na Estrada Velha Jacarepaguá. Eu fui lá com meu pai, até para ver se a gente comprava uma casinha lá e tal. Então, ou seja, a gente se conviveu naquele momento, um pouquinho da televisão, tá? Depois nos perdemos, nos reencontramos. Com a Catita também, anos que a gente trabalhou junto, iniciamos a profissão juntas, ali na televisão pelo menos, né? E depois a gente também se perdeu, ela veio para São Paulo, a gente se cruzava em aeroporto de vez em quando. Isso. Aí, de repente, um dia a gente se cruzou e ela morava na Granja Viana, onde meus pais moravam, entendeu? Então você vê que às vezes as coisas vão se juntando. E a gente hoje voltou e agora estamos super reencontradas. Eu acho que não existe assim, muito a separação. Eu acho que existe o lance de que fisicamente você fica um tempo afastado, mas quando você não afasta aqui, você nunca se afastou, nunca se afastou. Então eu acho que a gente está sempre junto. E as pessoas são vivas dentro da gente. Né? É verdade. Tem gente que a gente nunca vê e a amizade continua igual. Eu sou capaz de ficar anos sem ver você. Te encontro daqui a 20, 30 anos, que talvez não aconteça. Mas se acontecer, segue como se nunca tivesse acontecido, como se nunca tivesse havido um lapso. Aquele encontro, aquele abraço. Queria perguntar uma coisa para vocês também. Gostaria de saber com vocês a coisa do etarismo para a arte, o envelhecer. Dificulta os trabalhos? Me falem. Eu não vou falar nada aqui, eu vou ficar bem quietinha. Eu acho que dificulta sim, entendeu? Eu acho que não por nós, mas pelas coisas como o mundo está, né? Todas estamos lindas, vivas, queremos trabalhar, cheio de energia e tudo mais. Mas eu penso que as coisas do mundo como estão, por exemplo, eu vi aqui, eu fazia, de repente eu fui mãe da Maiara Magni. A Maiara Magni também já fui mãe dela. Tem 7 anos a menos que eu, entendeu? Mas aí eu botei o cabelo mais escuro, tarará, papai. Eu sou só 10 anos mais velha que a Priscila, tá, gente? Não é muito mana. E a Maiara também sempre bastante jovem, né? Então, ou seja, mas hoje eu já não posso, eu já seria avó, entendeu? Então, ou seja, as coisas foram descendo tanto, a avó idade, é linda. Não, as idades foram decrescendo tanto, né? Que você vê hoje, tem poucos atores mais velhos. É uma turma muito mais nova, muito mais nova, muito mais nova. Então eu acho que isso é chato e até é ruim para as famílias, é ruim para quem assiste. As pessoas, né? Porque as pessoas gostam, eu sei que quando entram, e outros atores mais velhos também, né, Cátia? O público agradece, fica contente de rever. Ai, que bom ver você aqui, parará, parará. Mas isso não é uma coisa geral de quem produz. Sabe? Então eu acho que aí fica para mim também uma crítica, eu acho que precisa dar mais atenção e lembrar que as pessoas ficam mais velhas, elas ficam mais talentosas. Com certeza. Elas ficam com mais experiência, né? Elas ficam com mais sabedoria e o público sente isso. Por exemplo, eu não creio, Catita, nem Aldine, que um ator jovem vai falar que tem essa doação, que quer entregar o seu coração, a sua alma naquele trabalho. É pouco. Poucos você vai contar. Não, mas você vai contar. Mas tem uma essa intenção. Mas tem uma coisa de vivência também. Claro. Quem nunca fez, quem não andou naquela estrada, não conhece a estrada.
Claro, não, e depois assim tem a ver com Mas tudo tem seu experiência. tempo, né? Tem a ver Tudo com tem seu experiência. tempo. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas então, eu sei, tem que ter o jovem, tem que ter a mãe do jovem, tem que ter o tio, o avô do jovem, mas não pode ser todos com pouca idade de diferença, porque isso não é real, entendeu? Então eu penso que isso é um problema, entendeu? Mas a gente vai driblando e vamos fazendo o que a gente pode, vamos diversificando o nosso trabalho, né? Eu acho que está tudo certo, que está tudo bem. A Catita tá tranquila. Eu também. É que eu falo assim, se não me chamam para trabalhar, eu pego o piano, carrego e toco, entendeu? É o que eu faço. Ela faz É o que eu isso. faço, é o que eu faço. Eu sempre fiz, eu sempre produzo as minhas peças. Então, tem gente que fica desesperada esperando ser contratado. O mundo mudou também. Mudou. Mas eu quero falar um pouco do envelhecer com saúde, com as duas meninas. O que comem, o exercício que fazem, os livros Estamos que numa leem. revisão disso, né, Pri? Olha, a gente tá sempre falando, A de gente está comida. numa revisão disso. Não, é porque estamos sempre cuidando, claro, para não engordar. Ai, né, não, eu pra não ser posso saudável. falar isso porque eu engordei. Não, Mas não mas, é esse o caso, mas tem- vai muito além mas disso. vai, é porque coisa de saúde, a gente está mais preocupado com outra coisa, né? Mas a gente está sempre ligada na coisa da alimentação. Então, eu fui muito tempo, não comia nenhum tipo de carne, depois comi carne branca né, e peixe, muito mais peixe. Mas hoje em dia eu até como de vez em quando, sabe? Carne não sou totalmente contra, não. Eu acho até que a gente tem que voltar um pouco a comer carne também, né? Isso é recado para o mundo, de quem foi também bastante vegetariana. Então, mas eu como, do meu gosto, eu como, sou mais dos legumes, frutas, queijos e pães e peixe, entendeu? Mas a gente vai expandindo. E tentando sempre ser orgânico, né? Mas nem sempre a gente consegue. Mas faz o que pode. Então, Catita, Então, de repente, eu me descobri assim, comendo bem, mas mais o café da manhã, seguindo aquele provérbio chinês, acho que é provérbio, não sei. Um dizer chinês. Café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Eu tô basicamente nisso. Não, mas diz que é o certo. Porque eu comecei a me sentir mal se eu como alguma coisa à noite, sabe? Tem digesto. Não rola direito. Então, à noite, pra mim, é uma coisa mais tranquila. E exercícios vocês fazem, Que academia? vergonha, eu tava tão indo bem. Nessa pergunta eu fiquei mal. Não, eu ando muito e eu tenho, Parabéns pras eu tenho duas, começado a fazer um pouco mais assim, fortemente, mas ainda não cheguei. Eu tô com de fazer intenção. academia Eu mesmo, com porque intenção. eu confesso, olha, eu tenho um pouco academia com aquela música, sabe, eu tenho um pouco de receio. Eu adoro caminhar na rua, gente, mas Eu gosto de tudo. fazendo. Eu gosto de fazer Mas yoga. eu gosto de fazer exercício, Mas fazer faz mais bem, regularmente. eu me sinto outra pessoa, eu durmo melhor. É. Tudo um hábito que vai virando um vício, se tornando um vício. E o acordar cedo também é muito faz diferença. Nossa, eu tô acordando cedo, hoje eu acordei 6 da manhã. Eu tô meio Entendeu? preguiçosa. Eu acordo às 6 da manhã. Mas olha, eu olho assim. Mas você faço sabe que eu tanto gosto da madrugada, como eu gosto de acordar cedo. Então fica muito difícil, porque eu quase sempre durmo muito tarde. Então eu não consigo acordar muito Eu cedo. também adorava passar a noite Não, lendo, 1h30, 2 da pensando, manhã, mas- mas todo dia. Meninas, eu quero conte um pouquinho das gafes, sabe? Essas coisas que aconteceram nas nossas longas carreiras, que vocês, muitas vezes, de repente, profissionalmente, erro de gravação, alguma coisa engraçada aí pra gente. Mais do teatro. Eu tenho gravação, mas não é uma coisa que já passou tantas vezes que. Mas o que me marcou muito, eu estava fazendo Arena Conta Zumbi. E foi a primeira e única, graças a Deus, a única vez que eu tive. Não, que eu tive branco, mas branco. Branco. Num grau assim, que o Arutim ficava. E Teatro de Arena não tinha cortina, gente. Era o público e você e o público, não tinha como. Então o Arutim ficava dando a volta por trás para me dizer a fala que eu tinha que dizer, porque eu apaguei, né? Que teve um dia que eu apaguei. Eu fazia 2 peças e ensaiava outras 2. Então eu não sei se foi do cansaço, Lógico. que eram 4 peças ao mesmo tempo. Teve um dia que eu não lembrava mais. Que desespero que é, você não sabe mais, você não sabe o texto. E aí ele ficava, eu lembro tanto do Luiz Carlos Arutim, um grande ator. Eu amava o Arutim. E aí, como é que você saiu? Como é que você saiu? Não, foi a peça inteira assim, ele me dando o texto. Ele ajudou, ele me ajudou o tempo inteiro, foi uma vez. Mas eu acho que eu devo ter tido um burnout ali, alguma coisa, não sei o que foi. Então, a gente tem várias histórias, mas essa é de branco, né? Então, Nossa! uma vez eu
e fazia a peça com a Tônia Carreiro, eu era filha dela, né, a peça, A Volta por Cima, muito legal a peça. E quando eu entrei em cena, era inclusive legal porque ela estava fritando ovo. Ela fazia literalmente, ela tinha um fogão, ela fritava um ovo. E aí eu entrei em cena, então eu vinha contando uma coisa. E eu entrei em cena, olhei para a cara dela e esqueci. E aí ela, claro que viu que eu esqueci, ela apagou o fogo. Foi uma delícia. Ela apagou o fogo e falou, mas ela não podia fazer nada, porque eu é que vinha contar a história. Então minha filha e minha filhinha, mas me diz o que aconteceu. E eu... E não vinha, né? Daí ela ficou enrolando, foi fazendo, tarará, e aí até que eu fui, me lembrei, aí voltamos para trás e fomos. Graças a Deus. E era uma cena longa, porque aí acontecia várias coisas, a gente mudava de cenário, enfim, a peça era linda. Quando terminou a peça e eu fui agradecer, ela, nunca vou me esquecer, ela falou assim para mim, que isso, minha filha, se você cair, eu caio. Entendeu? Então, quer dizer, isso é coisa de grande atriz. Então, para mim, assim, por mais que ela, de vez em quando, era uma chatonilda também, fazia umas coisas que a gente, mas ela é humana, entendeu? Então, isso daí, para mim, botei ela naquele pedestal, sabe? Jamais ela saiu dali, porque é uma coisa de gente grande, né? Que isso, minha querida? Se você cair, eu caio, a gente tá junto, entendeu? Então, quer dizer, isso de teatro que é maravilhoso. Eu tenho várias histórias também de barata. Não sei se você tem essa gatilha. De barata, eu já matei 2 baratas em cena, uma vez na Resistência. Eu tô lá, uma cena com Osmar Prado, peça da Maria Adelaide Amaral, a Resistência, maravilhosa peça. Então eu tinha uma cena com o Osmar, que fazia meu namorado, e a gente brigando, a gente separava na peça. E era uma cena dramática. E de repente o público... E aí a gente ao mesmo tempo falando a cena e ao mesmo tempo se estranhando o que estão rindo, por que será que está acontecendo, até que a gente tinha uma barata que fazia assim, tarará, tarará, tarará. Aí eu simplesmente, não sei se eu posso levantar, né, mas vou fazer um pouco a cena. Então eu fui lá pra frente, levantei e pá! Pisei e voltei. Parará, 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 parará. Eu faço isso também se acontecer. Não, eu já matei 2 vezes barata em cena. Uma vez com o Carlos Alberto também. Ótimo. Eu também eu estava sentado no sofá e a barata passou ali na frente. E ele aqui, eu ia sair do sofá, peguei o chinelo e pá! Matei a barata e Falando voltei. de Carlos Alberto, você namorou o Carlos Alberto? A gente foi casado. Foi casado, olha ali, ó. 2 anos, Gente, nessa casamento parte... importante. Não, Foi um casamento importante. Ele era muito interessante, Carlos Alberto. E chegou um momento que ele dirigia e eu fazia produção. Aliás, no trabalho com ele, que eu comecei a fazer mais fortemente produção. Porque fazíamos assim uma dupla muito boa. Ele dirigia, eu fazia produção, chamava os jornalistas e tal, parará, entendeu? Então, divulgação. Então, fizemos 2 peças e rodamos o Brasil com 2 peças. Né? Foi bem bacana. Olha só. Eu amo. Foi Meninas, um bom marido. Sabe aquele personagem que tem... Todo ator diz assim, não, eu não quero morrer sem fazer esse personagem. Eu não quero morrer sem fazer algo desse autor. E Shakespeare, eu nunca fiz, eu gostaria de fazer. E tu? Eu quero que as pessoas riam. Eu quero ser veículo de alegria. Isso é forte em mim. Tive esse papo com o Matheus Carriere, ele falou isso. Jura? Não é? A Patrícia, nossa diretora, e ela estava lá. E ele falou assim, não quero morrer sem fazer Shakespeare. Eu falei, eu quero estar sempre trabalhando. Igual a Catita. Então, por exemplo, eu até penso em contar uma história de Shakespeare, né? De um jeito de contação de histórias, como eu faço, que eu tenho vontade de fazer. Tenho vontade. Mas ainda não cheguei lá, ainda estou estudando. Mas chega, você é menina. Gente... eu quero divulgar meu canal, tá? Pera, não, mas antes de terminar, eu também tenho um agradecimento que eu preciso fazer. Nós vamos agradecer. Preciso não, gente, eu quero. Nós temos muito tempo ainda. Tem 20 minutos. Gente, podemos ficar acabando. Olha, não, mas se deixar, a gente fala o dia inteiro. Tá? Não tem problema. Nós prazeia, nós prazeia. Meninas, o artista é um ser múltiplo e solitário mesmo? Acho que sim. Também acho. Também acho. Então ficou nisso mesmo, né? Mas Catita, conta pra mim qual o seu ritual para entrar em cena. Eu tenho que ter o meu tapetinho, eu tenho que ter a minha bancada só com isso desse jeito, eu tenho que ter minhas flores, eu tenho que ter a minha santinha, eu tenho que ter meu crucifixo, tem tudo, eu sei. Eu tenho coisas, agora conte. Eu tava lembrando da Nair Belo, que não entrava em cena sem pegar como chama? Pra você pregar? Não é prego. Um prego. Sem um prego ela não entrava em cena. Ela Olha, precisava pegar um interessante. prego.
prego isso. E você? Eu não. Eu chego muito antes no teatro. Também gosto. Gosto de chegar bastante antes, repassar as marcas para já ir, porque é muito mais fácil decorar na marca para mim. Então é como se eu já fosse me despindo de mim e me vestindo da personagem. Que tá muito certo. Então Tem esse o diáconos processo. assim também. Eu substituindo uma peça, Cleide, eu Ai, amava divina, Cleide. divina. Eu Aí, com ela. Eu vou já quando então começa, eu já estou, já faz parte. Já aconteceu a oração, a entrega, né, abençoar o público, abençoar os colegas, abençoar tudo. Então assim, como hoje Aquele quando eu abraço cheguei, dos colegas. hoje quando né? eu cheguei, já assim, aqui dentro no silêncio, abençoei tudo. Por isso, Pedi a Deus que abençoasse por também. isso estamos nesse sucesso todo. Amém, Nossa. amém. Pelo menos eu desejo bênçãos para todo mundo. Amém. E tu, Pri? Então, eu também tenho vários rituais. Também chego muito cedo, adoro chegar bem cedo no teatro. E assim, para mim mudou muito, porque faz tempo que eu não trabalho com ninguém, que eu não faço teatro com outras pessoas. Como eu digo assim, eu não faço teatro normal, né? Eu faço contação de histórias. Então eu estou sempre sozinha. Né? Então eu chego muito cedo, em geral eu que dirijo, né? Mesmo quando outros dirigiram o espetáculo, eu que faço a luz, eu que cuido de tudo, eu vou verificar contra-regragens, que a Catita falou. Sim, você é produtora vou também. repassar, sou produtora também, então eu vou repassar tudo, ver se está tudo em ordem, faço exercício de voz, sempre canto um pouco antes de começar, passo também algum texto antes e tudo mais. Então, virou. E rezo muito. Eu costumo dizer que entrar em cena é como você se jogar num abismo, sabe? Você se prepara, você faz tudo, você reza e depois você se joga no abismo, entendeu? Então, para mim, eu tenho sempre essa sensação, por mais que eu já tenha feito, por mais que eu sou contadora de histórias, já vai fazer daqui a pouco 30 anos, né? Faz 20 e tantos anos que eu conto histórias e que eu estou sozinha em cena, entendeu? Então, eu tenho que me preparar muito, muito bem e, ao mesmo tempo, sempre aquela sensação de se jogar, sabe? Então, é isso. É mais ou menos isso também, né? A gente quando se prepara e vai, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus jogar quiser. É o se no entregar, abismo, né? Se entregar. Se entregar. Pri, conta então, a Pri tem um recado. Então, do meu canal, né? Então, em 87, me aconteceu essa situação desse acidente, mas eu só fui começar a contar realmente em 96, que eu estreiei o primeiro espetáculo. Eu contava para amigos, reunia as pessoas em casa, porque eu tomei conhecimento com os contos sufis, né, com as histórias, e aí eu comecei a desejar contar aquelas histórias, aqueles contos de sabedoria e tal. Aí fiz cursos. Que são uma tive graça. Grande mestra. Então eu tive uma grande mestra, Alice Agri, obrigada. E aí, enfim, aí vai correndo. Em 96 eu montei o primeiro espetáculo, que é o Boca a Boca, Antiga Arte de Contar Histórias. Depois, aí eu montei aí esse é para adulto. Aí as crianças iam ver e adoravam, eu vou fazer um para criança. Aí eu fiz o Caldeirão de Histórias, depois eu fiz o Boca a Boca 2, depois eu fiz a Poligarina e Outras Histórias. Enfim, eu tenho hoje 3 para criança, depois eu fiz Histórias de Medo, que é um espetáculo muito bacana. E fiz também o Contos da Terra dos Mil Povos, para adulto, que é muito legal, que fala das nossas origens culturais africanas, portuguesas e indígenas. Então eu conto essas histórias assim das nossas origens. Então, e rodo pelo mundo de língua portuguesa. Então eu vim para Portugal muito, contei muito você vai esses espetáculos. Meu pai é português, eu sou também portuguesa, né? Então eu conto muito lá. Mas enfim, então aí eu comecei, aí não parei de contar histórias e olha, quando eu percebi, fazia 8 anos que eu não tinha feito, que eu não fazia televisão. Você sabe que eu me afastei muito mesmo, e era tanto trabalho, era tão envolvente, que eu me esqueci, eu falei, nossa, quanto tempo que eu não faço televisão? Então, com 8 anos sem fazer televisão, que as pessoas perguntam, né? Então, aí que eu me dei conta e tal, então, com 11 anos sem fazer televisão, é que eu voltei, então, ou seja, uma geração inteira, né? E aí, o que acontece? Então, foi só teatro, e eu comecei em 2015, resolvi fazer um canal mais para criança, mas também variando com contos adultos. Aí tinha a produção, como você tem aqui, tinha o diretor e tal, mas, enfim, acabou que o diretor quis sair, não podia mais trabalhar, porque ele era de fora, e eu acabei desistindo de fazer uma coisa bonita, editada. E quando foi na pandemia, para eu não morrer, entendeu?
Eu falei, eu via todo mundo chegando lá e pá, ligando, fazendo o canal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer assim também. Vou fazer. Entendeu? E aí eu retomei o meu canal fazendo assim. Eu mesma chegava lá no celular e contava as histórias, botava um tapete atrás, mudava o fundo, e aí variava a roupa, tarará, e aí eu comecei a fazer sozinha o meu canal, né? Hoje já estou ficando esperta, já tenho edição que eu mesma faço, entendeu? Em suma, Então, em suma, ela agora- carrega o piano e toca e ponto carrego final. o piano, Exato. assoprio, E toca sem desafinar. faço tudo. Claro, meu bem. Entendeu? Então, ou seja, aí eu continuei o canal, agora mais profissional um pouco, né? Então eu pensava duas coisas, e também a Catita também pensa assim, ou seja, eu fiz para eu não morrer e para também fazer alguma coisa, para servir, entendeu? Eu falei, eu tenho que contar uma história para ajudar as pessoas, Sim. entendeu? Eu tenho que fazer alguma É coisa porque para essa é a também, função do ator também, né? para passar Eu alguma acho coisa que para quando as chegar lá em pessoas. cima, Deus vai falar assim, o que você fez com os 3 talentos que eu te dei? Eu penso tanto nisso. Aí eu falo, não, eu Não contei sei se eu tô bastante bem na história. fita, gente. Então, minha Eu vou filha, falar para ele. esse Eu é acho que eu do canal. cheguei melhor do que eu Eu- tô indo. Eu queria ir melhor do que o que eu cheguei, mas eu não sei se vai assim. Eu não sei, mas eu acho que a gente não, mas se olha, melhore, vou dizer uma né? coisa, eu acho que eu melhorei muito. Eu me vejo para trás e eu acho que eu melhorei muito. Olha, ela está sendo... Eu não sei, gente. Deus é que vai dizer se ela está sendo... Não, Deus preciosa que vai ou não. dizer, claro. Mas digo assim, no sentido de solidariedade, no sentido de fraternidade, no sentido de compreensão, de amizade, de ajuda. Isso eu acho que eu melhorei, porque eu era muito mais egoísta. Não, Entendeu? mas eu acho que a gente, no amadurecer da vida, a gente vai ficando mais compreensivo, mais humano. Mas nem todo mundo, viu? Acho que Não, mas assim, Em geral. eu também me sinto assim. em geral. Melhor como ser humano e melhor até como espírito. Exato. Pois Você eu vai acho que eu tinha uma ingenuidade que eu fui ficando triste conforme fui vivendo, né? E eu ficava triste cada vez que eu perdia um pouco dessa ingenuidade. Porque a minha conexão, apesar de eu ter pode, falado né? esse negócio de fé, mas no fundo a necessidade de uma vida espiritual para mim sempre foi muito forte. Mais forte do que a profissão, inclusive. Eu tinha uma necessidade de alma, sabe? Era uma coisa assim bem intensa mesmo. E agora que eu já estou bem, com bastante idade mesmo, eu vou falar. Fala. É melhor falar, gente. Eu tenho 70 anos, é uma Isso delícia. é muito É um sinal que eu vivi. Fala tudo assim, isso. eu vou fazer 71 esse ano. Ah, é? Não, eu fiz 70. E... Ela se achando. Se achando. Não, mas Vamos gente, criticar, vamos criticar. vamos combinar dos nossos colegas e das pessoas com as quais eu convivo. Quando eu me dei conta que estava fazendo 70, eu fiz, Tô linda. eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Porque eu nunca imaginei que eu fosse viver tudo isso. Nem eu. Eu nunca pensei que eu fosse viver tudo E penso isso. que E sou quando- muito grata, por isso que eu Ah, disse. não, mas eu Antes penso que eu vou de encerrar, viver dá um muito. toquinho, porque eu tenho uns agradecimentos que Isso. eu quero É muito isso que eu ia deixar falar. registrado. Começa seus Olha, eu penso, agradecimentos. eu penso que eu vou viver muito porque eu vou ficar uma vozinha contadora de histórias. Sim. Eu penso que vou ficar. Eu já então, não penso assim pra mim. Antes dos agradecimentos finais, então eu quero dizer, continuando esse trabalho de contação de histórias, eu agora inventei uma outra coisa, que é contar histórias da vida real, que está começando, já está no 3º capítulo. Que é no mesmo No canal. mesmo canal. Então, o que eu Que estou tá fazendo? bem interessante. Eu estou contando histórias de pessoas comuns que a gente vai encontrando, vai conhecendo, e a pessoa te conta um negócio e fala, que interessante, faz uma gravação aqui para mim. Então eu fiz com motorista de ônibus, aí eu fiz com um casal que fez parte Histórias do da curso vida de Crisma. real. Histórias da vida real. Meu Fiz Nelson parte- Rodrigues. Pois então, então eu até brinquei, né? A vida como ela é, A vida né? como ela é. Então aí eu fiz um casal que eu fiz amizade no curso de Crisma, que são assim fantásticos, e foi aliás um grupo maravilhoso esse da Crisma. E aí também, ontem eu encontrei, gente, vocês não vão acreditar, um senhor com um carrinho, com uma rodinha e tarará, e que afia faca na rua. E eu vinha pra cá, eu vinha em casa Nossa, pensando. pra esse cara, eu tô cheio de Eu faca vi- pra afiar. Pois então, olha, Verdade, deixa que eu mando. tudo certo. Depois eu te dou o endereço, porque ele vai nos lugares. E aí o Como prédio antigamente. inteiro desce pra afiar a faca com ele. Mas eu vinha pensando, te juro, eu queria fazer assim, profissões antigas e tal. Aham. E aí eu ando 3 quadras no meu bairro, entendeu? E aí eu vejo esse senhor e falei, pá, você faz uma conta pra mim. E o cara interessantíssimo. Então, ou seja, eu tô interessada nisso. Até já aviso. Se alguém quiser aí depois tiver uma boa história para contar, Mande faz pra contar, pra assim, esse
Priscila Camargo. Então eu estou fazendo assim, estou contando as histórias antigas, essas normais do meu canal, você sempre contos para o coração, para a alma, mas também estou diversificando com histórias da vida real, tipo a vida como ela é, como diria o Nelson. Nelson, e tu, amor? Fala os seus. Olha, eu quero imensamente agradecer aos meus pais, ao meu irmão, aos meus parentes, aos meus antepassados, aos meus ancestrais. Então, que fique registrado que eu sou muito grata, porque cada um viveu do jeito que viveu, fez o que fez. Eu tive essa imensa oportunidade e eu nem sempre fui grata à vida. E agora, já nesse momento, já com essa idade que eu considero alta, Vale né? dizer que é alta. Mas senti que me foi dada essa dádiva de viver, de experienciar, de experimentar as coisas da vida. E eu sempre fui mais calma, mais tranquila, nunca fui muito arrojada. Mas, gente, a possibilidade de acordar todos os dias é para mim um motivo imenso de agradecimento. Então eu quero agradecer a vida que Deus me deu e me permite viver e agradecer aos meus pais, ao meu irmão, aos meus parentes, meus antepassados e ancestrais, a toda a minha linhagem. Amém. Muito Como é que obrigada. emociona, gente? Eu amo vocês. Muito obrigada por essa imensa Você viu como ela oportunidade. emociona a gente? Ela é engraçada, mas ela é Engraçada. emociona. Mas é que eu falo do A coração, grande é o que eu artista. sinto. Não, ela Todos faz a nós gente temos- chorar. Todos nós queremos Obrigada. agradecer. Não importa quem vai ver daqui a quantos anos. Em casa. Saiba, é verdade. Queremos agradecer E agradeço a todos os meus colegas de trabalho. As Gente, eu nossas só trabalhei com gente histórias. maravilhosa. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Obrigada. Que vocês são duas Eu pessoas agradeço Foi uma iluminadas oportunidade e que muito eu tenho boa. muito carinho e quero sempre estar perto de vocês. E são pessoas de luz. Eu sei que vocês, esse nosso contato aqui, essa nossa entrevista, vai falar algo importante a muitas pessoas que estão conectadas com essa energia. Obrigada. Obrigada, Muito Obrigada. Deus abençoe a Obrigada. todos. Amém. No que Ele me permite, eu abençoo a todo mundo. Somos todos um. Olha, eu saí aqui chorando da sua Que desse lindo, momento de amém, encontro. amém, Foi amém. muito bom. Obrigada, Eugênio.